Trimestre muito difícil e o ano desafiador. Será que é a hora de comprar as ações BBDC4 ou BBDC3 do Banco Bradesco? Essa é até uma pergunta justa, afinal de contas, o lucro do Bradesco, ou seja, o lucro recorrente, foi de 4,2 bilhões de reais agora no primeiro trimestre, mas a queda foi apenas de 1,6% na lucratividade do banco. Em contrapartida, as ações caíram 8,64% apenas nos últimos 30 dias, e fica ainda mais complicado se observarmos os últimos 6 meses, em que a queda se agrava para 21,39%. E com isso, as matérias começam a se acumular. Esta, mais recente, trouxe que a XP cortou o preço-alvo das ações BBDC4, dizendo que tem um longo caminho pela frente para um ROI razoável. Mas será que isso realmente faz sentido? Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso, é que neste vídeo aqui vamos falar sobre ser um holder de verdade. Não para falar sobre o conceito de ser holder, nada disso, mas é frequente observar no mercado pessoas dizendo que, como as ações caíram, vai comprar mais. Mas será que isso faz sentido sempre? E justamente para servir de ferramenta de apoio a tomar decisão para a nossa comunidade, é que nesse vídeo aqui eu vou trazer sobre o desempenho do Banco Bradesco, trazendo um breve resumo a respeito dos últimos resultados, além de várias outras avaliações para ajudar a responder qual é a cotação recomendada pelo mercado, se os argumentos utilizados pelas casas de análise para fazer o corte do preço-alvo fazem sentido, sempre considerando a análise técnica e fundamentalista para avaliar se o momento é favorável para os investidores, além, é claro, de trazer alertas e também projeções e preço-teto. E com tudo isso, aí sim vai ficar fácil para a nossa comunidade avaliar se o momento do Bradesco é uma cilada ou oportunidade. E justamente por trazer todo esse conteúdo aqui resumido logo pela manhã, é que te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! E esse vídeo eu vou começar um pouco diferente, justamente primeiro mostrando o panorama dos preços de BBDC4. Poderia ser BBDC3, mas como as ações preferenciais do Banco Bradesco têm a maior liquidez do mercado, favorece o aluguel de ações e também operar opções de ações, então é por isso que eu estou trazendo ela. Um primeiro alerta que eu trago para a nossa comunidade é que as ações preferenciais têm tag along de 80%, já as ações ordinárias do Banco Bradesco têm 100% de tag along. Então é importante ter isso em mente antes de comprar as ações ordinárias ou preferenciais. Se for um fator crucial para você, você precisa colocar na balança a questão da liquidez e operar opções de ações e também aluguel de ações versus o tag along de 100%, embora ainda assim um tag along alto, de 80%. Mas o fato é que quando a gente observa o médio prazo, que vai de alguns meses até poucos anos, nesse gráfico mesmo, observamos aqui desde setembro de 2022, e é fácil de perceber que no final do ano de 2022, por conta do maior calote que aconteceu no mercado, justamente com os créditos que estavam relacionados a Americanas, e acabou arrumando esse rombo multibilionário no mercado brasileiro, as ações do Bradesco foram muito afetadas, porque tinha muita exposição de crédito com Americanas. Então, fortíssima queda, apenas numa semana as ações chegaram a desvalorizar quase 22%, aqui na semana do dia 7 de novembro de 2022, e de lá para cá as cotações simplesmente não se recuperaram. Até houve um ensaio de recuperação, fazendo esse pivô de alta depois de algumas semanas, na verdade, atravessando o ano de 2023 inteiro, e com as expectativas do quarto trimestre do ano de 2023, as cotações chegaram até a máxima dos R$ 17,04. É claro, aqui é um gráfico ajustado, ou seja, já está descontado todos os pagamentos de dividendos até a data da gravação desse vídeo aqui. Mas o fato é que o banco trouxe resultados do quarto trimestre que desanimaram o mercado, então ocorreu uma forte queda novamente, em que as ações caíram 22,61%. Com as expectativas do primeiro trimestre, elas valorizaram pouco mais de 12,5%. Mas quem assistiu Fique Preparado do Banco Bradesco, que eu trouxe aqui no canal, fazendo um raio-x do banco, além de trazer perspectivas e projeções também, ficou bem informado sobre o que realmente está acontecendo com o Bradesco. É um vídeo um pouco mais longo, mas vale muito a pena para quem está pensando em investir no Bradesco ou já é acionista. Sem falar que eu já trouxe também o dividendo preditivo do Banco Bradesco e que em breve deve acontecer um novo pagamento de dividendos. Mas o fato é que recentemente, nas últimas 2 semanas, mais precisamente na semana do dia 20 de maio, as cotações vieram abaixo dos 2 fundos anteriores, novamente reforçando uma
reversão de tendência, ou seja, as ações vieram fazer até mesmo esse pivô de alta, como eu havia mencionado, chegaram até a linha de resistência de preços que eu tinha trazido aqui na comunidade do Ativo Virtual, nos R$ 17,11 praticamente, e assim o mercado devolveu tudo que tinha subido nas semanas anteriores. E agora, reforçando esse novo fundo, ou seja, veio abaixo dos R$ 13,13, e é claro, isso acaba reforçando a visão que as cotações vão ficar dentro dessa faixa de preços aqui, dos R$ 12,94 até os R$ 11,71, justamente por ser a linha de suporte de preços mais relevante nesse momento na minha avaliação, da mesma modo que aconteceu com esta aqui. E agora, a XP está cortando o preço-alvo das ações. Ou seja, quando se fala em preço-alvo, só não confunda preço-alvo com preço-teto, são assuntos completamente distintos. O preço-alvo é isso aqui, é uma avaliação de uma casa de análise de quanto as cotações podem chegar. Não necessariamente é uma análise que traria potenciais ganhos, como também pode trazer potenciais prejuízos. O preço-alvo pode ser abaixo das cotações atuais. Não é o caso, mas ainda assim, ela cortou o preço-alvo, ou seja, ela reduziu o potencial de valorização do Banco Bradesco para o ano de 2024. Na visão da XP, é por conta do ROI, que ainda está muito baixo e longe de chegar a ser um ROI razoável. E é claro, para ter certeza que a nossa comunidade vai entender o vídeo daqui para frente, é importante compreender o que é o ROI. O ROI, ou RSPL, que é o retorno sobre patrimônio líquido, é exatamente a mesma coisa. Os dois termos se referem a uma métrica financeira que mede a rentabilidade de uma empresa em relação ao seu patrimônio líquido. O ROI é calculado dividindo o lucro líquido pelo patrimônio líquido dos acionistas. E é por isso que é tão importante essa medição aqui quando a gente fala de banco. Afinal, ele vai expressar quanto de lucro um banco gera com cada unidade de valor investido pelo acionista. E como essencialmente o banco trabalha com spread bancário para poder gerar os seus lucros, então é sua carteira de crédito que está sendo considerada o tempo todo. É lógico, existem outros serviços, mas eu estou falando com muitas aspas justamente para facilitar o entendimento. De maneira resumida, a XP está enxergando as ações BBDC4, que antes tinham um preço-alvo de R$ 19,00, agora o preço-alvo passa a ser R$ 16,00, que é claro, muito acima da cotação atual dos R$ 12,79, mas notem o tamanho desse corte que aconteceu dos R$ 19,00 para R$ 16,00. Se dividirmos 16 por 19, vamos achar aqui 0,84, ou seja, 84% do valor, ou seja, menos 1, é pouco mais de 15,78%. É pouco mais de 15,78% de desconto no preço-alvo das cotações. Esse foi o percentual de redução aplicado pela XP para as cotações BBDC4 para o ano de 2024, dizendo: não consideramos um ponto de entrada atraente, considerando o atual nível de rentabilidade e os desafios que temos pela frente. Até mesmo porque o Bradesco recentemente ele trocou o CEO, ou seja, o diretor-presidente do banco, trocando o senhor Otávio Lazari pelo senhor Marcelo Noronha, e que, na visão da XP, foi um bom movimento, dizendo um passo crucial para a transformação, ao destacar que os 2 primeiros trimestres sobre a nova gestão já mostram que o processo de turnaround será extenso e demorado, com a expectativa de que o banco atinja um ROI acima do seu custo de capital próprio apenas no ano de 2026. E é claro que isso desanimou o mercado e fez várias casas de análise também reduzirem seu preço-alvo. A XP ainda acrescentou: embora o Bradesco tenha tradicionalmente uma das maiores redes de atendimento, essa é hoje uma vantagem competitiva cada vez menor para competir com bancos incumbentes que já embarcaram em sua jornada de transformação digital e fintechs com pegadas físicas muito menores. O Bradesco precisará passar por uma mudança radical. Então essa foi uma visão muito dura que a XP trouxe, dizendo que a estrutura física do Banco Bradesco está ultrapassada para competir na guerra da transformação digital e também contra as fintechs, indicando que o Banco Bradesco precisa se reinventar para conseguir fazer frente aos bancos digitais. Ainda assim é estranho porque, se observarmos os indicadores das ações do Bradesco, por exemplo, o BBDC4, o PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, está muito abaixo daquilo que ele vale efetivamente no papel, ou seja, 18% abaixo do seu valor patrimonial. Lembrando que o PVP é o preço dividido pelo valor patrimonial. Analogamente, você pode avaliar isso aqui como valor de mercado dividido pelo valor patrimonial. E ele está indicando desconto de 18%. Apesar dessa recente queda, vale lembrar que o dividend yield vai aumentar. Afinal de contas, esse aqui é um mero indicador que indica o resultado da divisão da soma dos dividendos pagos dos últimos 12 meses pelas cotações atuais. E com elas caindo 16,75%, é claro que esse percentual aqui vai ser um percentual maior.
Afinal de contas, é uma divisão. E o PL é bom, de 10,46. E eu digo que é bom, lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, basicamente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucro de uma empresa, porque um PL de 10 vezes ou 10 vezes e meia ainda é um múltiplo bastante aceitável, ainda mais para um banco, tendo em vista ainda que o setor financeiro tem um PL médio de 8,69 e a média histórica do PL do banco, considerando os últimos 10 anos, ou seja, desde 2014, é de 12,01, mostrando assim que mesmo com essas dificuldades, o banco está com um desempenho financeiro interessante de acordo com seus próprios múltiplos e nem está tão afastado assim da média do setor. Mas afinal, de que ROI estamos falando? Bem, observando aqui o desempenho operacional do Banco Bradesco, podemos ver o ROI dele, de 10,2%. E se por acaso te deu dúvida se realmente essa comparação faz sentido, porque aqui é o ROAE, vale destacar que a única diferença entre o ROI e o ROAE é apenas que ao invés de utilizar o patrimônio líquido, se utiliza o patrimônio líquido médio. Então, o cálculo essencialmente é o mesmo, somente o patrimônio líquido médio que é utilizado no lugar do valor do patrimônio líquido, que representa um instante na história. E podemos dizer assim que por ser o patrimônio líquido médio, ele traz até uma visão mais precisa da rentabilidade do banco. Agora, se observarmos o ROI do Banco do Brasil, por exemplo, vamos ver que ele fica numa esfera muito superior, 21%, foi que fechou no primeiro trimestre do ano passado, e 21,7% no primeiro trimestre deste ano, ficando ligeiramente abaixo do que aconteceu no quarto trimestre do ano de 2023, em 22,5%. E ainda acrescento uma outra referência, que é o próprio Banco Itaú. Então temos as duas grandes referências em termos de banco que estão listados na B3, e no caso do Banco Itaú, no primeiro trimestre, o ROI recorrente gerencial dele, no consolidado fechou 21,9% e no Brasil 22,7%, se provando ainda melhor do que do Banco do Brasil, mesmo considerando o consolidado. Então, de fato, muito distante em relação ao que o Banco Bradesco está entregando. A própria BB Investimentos, ela destacou que a produção baixa sobre a carteira de crédito média evidencia o predomínio maior das safras de menor spread. O que estamos falando aqui? Das safras antigas. Basicamente aquele momento que eu mostrei logo no início do vídeo, falando do efeito Americanas. E no relatório, a BB Investimentos destacou: os bancos costumam compensar uma carteira de mix mais conservador na volumetria, mas não é o que acontece no caso do Bradesco, já que a carteira de crédito classificada de fato encolhe, enquanto o conceito expandido avança apenas 1,2%. E traduzindo isso, o spread, a diferença é entre a taxa de juros que o banco cobra nos empréstimos e a taxa de juros que é efetivamente paga pelos depositantes. Então, um spread menor significa menor lucro por empréstimo. E quando se refere às safras, está na verdade referindo aqui à safra de empréstimos, ou seja, se refere a um grupo de empréstimos emitidos em um período específico. Então, em resumo, o que está sendo dito aqui é que o Bradesco está emitindo mais empréstimos com menor spread, o que significa menos lucro por empréstimo. Normalmente, os bancos compensam isso aumentando o volume total de empréstimos, mas o Banco Bradesco está tendo uma performance ruim da sua carteira de crédito, pelo menos no volume dela. E é justamente aqui que eu vou apresentar algumas informações a respeito do Banco Bradesco para ajudar na compreensão do momento atual. E por falar na carteira de crédito, temos aqui que ele alcançou a cifra de praticamente 890 bilhões de reais. Crescimento na comparação trimestral e na anual também, 1,4% na trimestral e no anual, 1,2% na comparação do primeiro trimestre deste ano com o primeiro trimestre do ano passado. O crescimento total da carteira de crédito do banco acumulou 18%, sendo que pessoas físicas aumentaram 33% e as pessoas jurídicas 15%. E só para entendermos, a pessoa física massificada é aquela que atende os grupos de produtos, consignado, parcelamentos, financiamentos, cartões e rotativo também. Que, aliás, nesse segmento apenas cartões teve queda de 14%, mas todo o resto cresceu fortemente. Mesma coisa para a pessoa jurídica massificada, com resultados ainda muito interessantes. Podemos ver que pesou financiamentos com queda de 22% e cartões com 10% de queda. E se tem um indicador que precisamos prestar atenção, sem dúvida é a margem financeira. Observem só, o primeiro trimestre do ano de 2024 fechou em 15,2 bilhões de reais. Só que este aqui representou uma grande queda, tanto na comparação trimestral quanto na anual. 6,1% de queda na comparação com o primeiro trimestre
trimestre de 2024 contra o quarto trimestre do ano de 2023. Já na comparação anual, ou seja, primeiro trimestre deste ano contra do ano passado, 9% de queda. E exatamente por isso que a margem com o mercado fechou em 0,6 bilhão de reais. Ou seja, estamos falando aqui de 600 milhões de reais apenas. A contrapartida fica exatamente para esse resultado aqui do primeiro trimestre do ano de 2023 e segundo trimestre até a inflexão desse gráfico. E agora, primeiro trimestre do ano de 2024 com 630 milhões de reais. O lado positivo é que a qualidade da carteira de crédito tem melhorado. Podemos ver que a inadimplência acima de 90 dias, que é o pior crédito de qualquer instituição financeira, afinal de contas a chance de calote é muito grande, e é por isso que esse indicador aqui é muito observado pelo mercado, ele está em uma clara tendência de queda. Afinal, se considerar o terceiro trimestre do ano de 2023 com o primeiro trimestre deste ano, fica claro de ver que todas as vertentes, todos os segmentos aqui tiveram queda, exceto de grandes empresas, que praticamente ficou aqui na estabilidade. Sem dúvida nenhuma, o banco brilhou aqui nessa despesa com PDD expandida, fechando em 7,8 bilhões de reais, o que é um número muito expressivo, convenhamos, mas representou uma queda de 25,8% na comparação trimestral e 17,9% na comparação ano contra ano, não deixando dúvida que esse aqui foi o melhor resultado no último ano. Afinal de contas, esse gráfico faz a comparação através dessa linha aqui que estamos vendo do PDD dividido pela carteira anualizada, fechando aqui nesse múltiplo de 3,5%. Mas mesmo em números absolutos, o resultado foi excepcional, fechando em 7,8, sendo que no primeiro trimestre de 2023 estava 9,5, o menor foi 9,2 e o maior foi 10,5 bilhões de reais. Então, quando a gente observa uma comparação de indicadores, não resta dúvida. O Bradesco é o banco mais descontado em relação ao seu valor patrimonial. Como eu havia explicado, o seu valor de mercado dividido pelo valor patrimonial, com esse múltiplo indicando que ele está 18% abaixo do que ele vale no papel. O Banco do Brasil também está barato, 10% abaixo. Mas para servir de comparação, e que ainda é o banco líder em tamanho de carteira de crédito e valor de mercado também, o Itaú está 66% acima do que ele vale no papel. Agora, o banco mais descontado em relação ao seu PL, ou seja, a sua capacidade de geração de lucros, continua sendo o Banco do Brasil, com 4,78. Só vale destacar que o Banco do Brasil é um banco dito do governo. Já o Bradesco e também o Itaú, eles têm um peso diferente no mercado por serem bancos privados. Ainda assim, o Bradesco está com uma lucratividade mais fraca do que os outros dois bancos, indicando que o seu valor de mercado em relação à sua capacidade de geração de lucros é maior. Em outras palavras, não tão descontado quanto os dois outros bancos. Então é por isso que eu trouxe o Banco do Brasil e também o Banco Itaú nessa comparação, porque assim tem uma referência de um banco público e um banco privado. E pessoal, o Ativo Virtual está na seleção IBEST 2024 para o top 20 de canais de investimento, sendo que o Prêmio IBEST é considerado a maior premiação da internet no Brasil e, é claro, acaba trazendo visibilidade para o canal Ativo Virtual. Então, se você acha que o canal Ativo Virtual merece estar no top 20, eu vou deixar inclusive na descrição desse vídeo e nos comentários fixados o link para você poder votar aqui também. Lembrando que mesmo que você já tenha votado, você pode votar novamente no dia seguinte. O Prêmio IBEST, ele permite que sejam feitos 3 votos todos os dias. E agora eu vou trazer para a nossa comunidade as projeções e o preço teto para as ações BBDC4, que são as ações preferenciais do Banco Bradesco. E aqui vamos ter um lucro projetado de 17,9 bilhões de reais. E o payout esperado nas projeções do Ativo Virtual seria de 55%. Mas eu faço um alerta aqui que esse payout está bem conservador, porque o final do ano de 2023 o Bradesco fechou com um payout muito acima desse payout aqui. Mas se de fato ele conseguir alcançar esse lucro projetado e esse payout, ainda que conservador, o DPA, ou seja, o dividendo esperado por ação, vai ser de R$ 1,11 até um pouco mais. Indo para a nossa pirâmide, se você esperar 4% de dividend yield anual, o máximo que você pode pagar nas ações vai ser de R$ 27,89. Se esperar 6%, o máximo que você vai poder pagar será de R$ 18,59, para 8%, R$ 13,94 e 10%, R$ 11,15. Naturalmente, se as projeções do ativo virtual realmente acontecerem, então esses aqui são os preços teto. Em outras palavras, se utilizarmos aqui o DPA de pouco mais de R$ 1,11 e dividir pelas cotações atuais, que como vimos, recentemente, nos últimos 30 dias, caíram mais de 8%. Agora, em 12,79, vamos encontrar uma rentabilidade que beira os 9%, aqui com 8,71% nesse DPA projetado. Mas e você, depois de tudo que vimos aqui nesse vídeo, qual a sua opinião a respeito do Bradesco? É uma oportunidade ou uma cilada? Deixe nos comentários abaixo. E desde já, agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual.
Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.